Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Papo de Homem do canal O Homem Palio Moderno. Eu sou Paulo Magu, tenho 55 anos e ajudo homens a mudarem seu estilo de vida para terem um desempenho melhor, seja sexual, seja conjugal, seja profissional. Tá? O nosso assunto de hoje é de uma live que deve durar entre 30 e 40 minutos. A gente vai falar sobre por que o homem tem reduzido o seu desempenho sexual nas últimas décadas, o homem de uma forma geral. A sociedade masculina tem reduzido o seu desempenho sexual nas últimas décadas, não só no Brasil, mas principalmente no Ocidente, né, nos países do Ocidente. Por que que isso tem acontecido? Vamos trazer um pouco de história, vamos trazer um pouco de ciência e, se possível, trazer soluções para isso também. Se você vive este cenário, seja bem-vindo. Se você é mulher, se você está chegando, compartilhe agora essa live com algum amigo seu que deseje conhecer mais sobre a sexualidade masculina ou que deseje aumentar o seu desempenho na intimidade com a sua parceira, tá certo? Este é um programa, o nome desse programa é Papo de Homem, e ele faz parte do canal O Homem Palio Moderno. Me segue lá no YouTube, canal O Homem Palio Moderno. É um estilo de vida que eu venho desenvolvendo há mais de 10 anos, baseado muito no comportamento masculino e comportamento feminino, tentando combinar comportamentos meta-ancestrais com benefícios da vida moderna, fazendo um resgate dos nossos instintos e levando os homens a um estilo de vida não só mais natural, mas muito mais feliz. Afinal de contas, a gente quer viver mais, morrer melhor e, se possível, ficar mais bonito e pelado, né? Não é assim? Então, agora a gente vai começar. Mas, para começar, eu tenho uma pergunta para você que é homem, principalmente. Você é o mesmo de 10 anos atrás? Faça a pergunta para si mesmo agora. Você é o mesmo de 10 anos atrás? A mesma libido, a mesma vontade, transando da mesma forma, com a mesma frequência semanal, com, com aquela vontade involuntária no meio do dia em que você fica entumecido e fica até um pouco constrangido, que você está pensando nela. Você é o mesmo de 10 anos atrás? Ou você nunca foi assim? Ou você sempre foi mais low profile e ficou um pouco mais low profile nos últimos 10 anos? Se você tem uma parceira há muito tempo, você sabe do que eu estou falando, né? Isso aconteceu já comigo no passado já aconteceu comigo numa outra relação, e eu sei bem como funciona, e a gente já explicou em outras lives, em podcasts também, nós já explicamos, está tudo lá no nosso canal do YouTube, como isso acontece, de que forma isso se desenvolve e como é que a gente entra na zona cinzenta do homem, tá certo? Então essa é a pergunta que eu faço para você, para saber se você tem algo para aprender aqui com a gente, ou algo para trocar ideias, ou algo até para você comentar. Comente, compartilha tudo que a gente vai conversar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de história. O que acontece com os homens nos últimos 50 anos? Sim, início da década de 70 até agora, década de 20 do século 21. O que tem acontecido? Basicamente, isso é ciência, e isso é normal através dos séculos. O homem, após os 40 anos, ele tem uma queda na ordem de cerca de 2% ao ano na taxa de testosterona. Então, naturalmente, o homem sedentário, o homem que não pratica atividade física, ele tende a perder 2% de testosterona ao ano. Isso significa que com cerca de 70 anos, ele já perdeu mais de 60% da testosterona que ele tinha antes dos 40. É possível mudar isso? Claro que sim. A gente já respondeu isso em várias lives anteriores, né? Treinamento, alimentação, os 6 pilares do homem paleomoderno, que inclui o pilar do vigor, o pilar da caça-coleta, o pilar da atribuição, do ócio, do nomadismo e da atração. São 6 pilares do homem paleomoderno, a gente já comentou sobre isso, mas isso é história. Agora vamos aos últimos 50 anos.
Nos últimos 50 anos, os homens têm reduzido não só o tempo, como a rigidez na ereção. A gente vai explicar por que isso. A ciência explica por quê, mas nós estamos falando de fatos históricos do último meio século. Então, redução do entumecimento do pênis e do tempo de ereção, certo? Isso principalmente por causa do abuso do álcool e do fumo. Sim, se você bebe todos os dias, você é um grande candidato a começar a brochar mais cedo. Sinto te dizer isso, se você bebe todo dia. Mas, Magu, eu só bebo uma taça de vinho por dia. Isso é o que se fala muito aqui na Serra, né? Existem algumas pesquisas compradas por vinícolas ou financiadas por vinícolas que tentam provar que beber todo dia é bom, né? Beber uma taça de vinho por dia é bom. Não, isso não existe, porque os malefícios do álcool são muito maiores do que os benefícios da bebida. Então, isso não existe. O álcool, na verdade, ele te leva à disfunção erétil. O álcool e o fumo te levam à disfunção erétil. E se você fuma e se você bebe, você sabe exatamente o que eu estou falando. Você tem uma ideia muito clara do que eu estou falando. Então, reduziu a ereção. Segundo, o interesse sexual, a libido, o interesse sexual diminuiu nos últimos 50 anos dos homens. Nós vamos explicar por quê, tá? Mas reduziu também por causa do tabagismo. O tabagismo tem reduzido muito o interesse sexual dos homens, porque o tabagismo afeta diretamente o sistema nervoso central e as funções sexuais. Ainda, tem reduzido muito o humor dos homens, em função do estresse. Se você pegar de 1970, década de 70 para cá, e você entra com o princípio do neoliberalismo ali nos anos 80, a explosão do neoliberalismo nos anos 80, a partir dos governos da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, você percebe que existe um abuso muito grande, um consumo que cresce exponencialmente de produtos. O consumismo aumenta exponencialmente. E o consumismo aumenta a cobrança em cima do homem do poder aquisitivo. Esse aumento de cobrança do poder aquisitivo, essa queda na quantidade de empregos, principalmente no ocidente do planeta, gera um nível de estresse muito grande no homem. E, consequentemente, você tem cada vez mais homens com humor cada vez menor. Homens mais mal-humorados. Homens com baixos níveis de humor têm baixos níveis de ocitocina, que é o hormônio do prazer. Então, aí você começa a ter uma ideia de como o teu próprio comportamento pode afetar na tua fisiologia. Ainda, uma queda na cognição, na concentração e na memória. Por quê? Porque os homens têm dormido cada vez menos. No estilo de vida, o homem paleomoderno, nós desenvolvemos essa questão relacionada à carreira e de como você deve e pode dormir mais ao longo da sua vida. A quantidade de sono tem diminuído cada vez mais, seja pela quantidade total de sono, ou seja pelo sono intermitente, que é uma forma de insônia que afeta mais de 80% da população mundial. É o sono intermitente. Você acorda várias vezes, você desperta por alguns segundos todas as noites por várias vezes. Então, isso tem reduzido o quê? Tem reduzido a própria cognição dos homens, o poder de concentração e principalmente a memória. O que acontece com isso? No Brasil, nós temos hoje, através das pesquisas mostram, que nós temos entre 18% e 22% de analfabetos funcionais no país. Quando eu falo analfabetos funcionais, eu não estou falando de escola, de escolarização. Eu estou falando de pessoas que leem um texto e não conseguem fazer uma interpretação precisa. Leem textos simples e não sabem interpretar textos. Sabem escrever, são escolarizados, mas não conseguem interpretar textos. E isso tem muito a ver com a falta de sono também, ao longo da vida adulta. Certo? Ainda, a redução da massa muscular. Os homens estão com a massa muscular cada vez menor, porém estão aumentando de peso. Em contrapartida, estão aumentando de peso nos últimos 50 anos. A obesidade cresceu enormemente. Hoje o Brasil tem cerca de 30% a 35% de pessoas com excesso de peso ou obesas. Uma em cada 3 pessoas tem excesso, não é
sobrepeso, têm excesso de peso, mais de 20% de gordura além do peso ideal, ou são obesas. E isso são números que reduzem a massa muscular. Sim, aquele sujeito gordão que se faz de forte, na verdade ele não é forte, ele só é pesado, porque a massa muscular dele é bem menor que a sua, que treina e que é mais magro. Porém, ele é mais pesado. Então, para você ter uma ideia de como é que está a nossa sociedade hoje. E essa massa muscular tem muito a ver com a ingesta de álcool, a ingesta excessiva de álcool nos últimos anos, e o peso corporal relacionado principalmente ao consumo também excessivo de derivados de trigo. O trigo é hoje um dos alimentos mais consumidos do mundo, né? E o trigo a gente já falou numa outra live, a gente já falou sobre os perigos do consumo de trigo, dos consumos de derivados de trigo, alimentos processados. Muitos homens, pela falta de tempo, estão almoçando na rua, e almoçando na rua acabam comendo muita comida processada, e também a ingesta excessiva de fitoestrógenos, né, que são alimentos baseados em soja ou cozidos com óleo de soja, e muitas leguminosas, excesso de leguminosas, que tem feito com que se reduza a testosterona e aumente o estrogênio nos homens modernos, principalmente nos homens urbanos, tá certo? Então, ó, isso é o que tem acontecido nos últimos 50 anos com os homens. É uma tragédia? Parece? Sim, não só parece, como é uma tragédia. E é um assunto bem sério que a gente precisa trabalhar. Mas agora vamos a algumas informações. Isso é história, tá? Nos últimos 50 anos é o que está acontecendo. Mas vamos entender um pouco de informação e ciência. Primeiro, para você ter uma ideia de como isso é grave. Em 2019, nos Estados Unidos, meu cappuccino, estou na serra, e a temperatura nesse momento está na ordem de 11 graus, tá? Está quente, está bem quentinho hoje. Nos Estados Unidos, em 2019, 38% dos homens americanos se declararam satisfeitos com a sua função erétil. Nós estamos falando de 40%, vamos arredondar para 40%. 4 entre 10 homens americanos se sentem satisfeitos com a sua função erétil. 60% não se sente satisfeito. 22% dos americanos, em 2019, isso são dados da OMS, 22% dos homens americanos não transaram em 2019. Um em cada 5, no mínimo, um em cada 5 americanos não transou em 2019. O que denota aí uma incapacidade em vários aspectos, né? Pode ser incapacidade fisiológica, pode ser incapacidade comportamental, pode ser incapacidade baseada em crenças, baseada em preconceito, enfim. Não aconteceu. Ainda, a média do ato sexual no Brasil hoje, para homens chegarem ao orgasmo, está na ordem de 5 a 15 minutos. Entre 5 e 15 minutos, desde as preliminares até o orgasmo, o homem leva, na média, entre 5 e 15 minutos. Parece, mas Magu, essa é a minha média. Então você está na média, tudo bem, mas isso não é normal. Geneticamente, isso não é normal. Isso é normal socialmente na vida moderna que a gente leva hoje, mas geneticamente o homem leva mais tempo. Em contrapartida, as mulheres, elas levam para chegar ao orgasmo entre 10 e 20 minutos. É claro que existem mulheres que alcançam o orgasmo em 2 minutos, algumas 1 minuto, 3 minutos. É claro que existe, nós estamos falando de uma média. A média é entre 10 e 20 minutos. Também não é normal. Também é resultado da vida moderna, de crenças, de preconceitos, de uma sociedade patriarcal que faz com que as mulheres se represem no seu prazer. Então, se você parar para pensar de que 5 a 15 minutos e de 10 a 20, você tem uma janelinha média, isso é média, claro, tem desvio padrão, mas você está numa janela média que fica ali entre 10 e 15 minutos, onde os dois têm que alcançar o prazer. Porque se não acontecer, meu amigo,
Só um goza, que normalmente vai ser você, e não ela. E aí, você que é homem, fica pensando que o problema é com ela, que não alcança o orgasmo. Quando, na verdade, a mulher é muito mais sensitiva que o homem. Então, a capacidade do homem de satisfazer é fundamental do prazer feminino. E é isso precisa estar claro. Só que isso não vem acontecendo. E as mulheres estão tomando atitudes. E tomando atitudes levam os homens a serem cobrados, justamente, né? De forma justa. Estão sendo cobrados. Tá certo? Então, vamos continuar. O Brasil é o líder mundial no ranking de transtorno de ansiedade. E agora são dados da Organização Mundial de Saúde. Esses 3 dados que eu vou passar para vocês são dados da Organização Mundial de Saúde. Ele é o líder mundial em transtorno de ansiedade. É o segundo no ranking mundial em nível de estresse e o segundo no ranking mundial em uso de internet. Então, olhem que situação. E nós estamos falando dos brasileiros de uma forma geral. Mas como aqui o nosso programa é o Papo de Homem, eu vou falar com você, homem. Então, veja bem. Olha em que situação, em que cenário você se encontra comparado ao resto do mundo. O Brasil e os Estados Unidos são, neste momento, os 2 países mais problemáticos na saúde e comportamento masculino que existem no planeta. E estão também entre os líderes de feminicídios, estão também entre os líderes de estupro, de assassinatos à população LGBT, LGBTQIA+. Então veja que os homens hoje estão num cenário obscuro. E nós estamos comparando com o resto do mundo. Nós não estamos comparando conosco como normalmente nós fazemos. Estamos comparando com o resto do mundo. E isso leva os homens a uma queda vertiginosa na libido, na ereção e na própria sexualidade. Agora, falando de dados mundiais, agora falando de ciência. Em relação a espermatozoides, para você ter uma ideia de que não é só testosterona. A quantidade, a concentração de espermatozoides no sêmen. Veja o que eu vou falar agora. A concentração de espermatozoides no sêmen e a motilidade, que é a velocidade de locomoção do espermatozoide na hora da ejaculação, até chegar ao óvulo, e a concentração de espermatozoides no sêmen na hora da ejaculação, elas reduziram numa ordem de cerca de 40% velocidade e concentração de espermatozoides entre 1989 e 2016. Reduziu na ordem de 40%. Isso significa, meus amigos, que quando agora os casais têm problema de fertilidade, ao passo que há décadas atrás sempre se achava que o problema era na mulher que não fertilizava, hoje tem crescido cada vez mais casos e ocorrências, e eu não tenho esse dado agora se é mais homens ou mais mulheres, mas tem crescido exponencialmente o número de casos em que os homens não têm fertilidade ou têm baixa fertilidade. Então, olha como isso tudo começa a estressar o ego masculino, começa a estressar a psique masculina. Então, você tem, ao longo de 5, 10 anos de relação, você começa a ter menos ereção, a ereção já não dura tanto, a ereção já não é tão rígida, você tem menos espermatozoides, você tem menos testosterona, caceta! Eu tô num mato sem cachorro. Acabou a vida. E quais são os grandes fatores que ocorreram? Alguns deles a gente já falou, né? A relação de consumismo, que faz com que o homem, numa sociedade patriarcal, que ainda é patriarcal, vocês mulheres que estão me assistindo, vocês sabem disso. Ainda a sociedade é patriarcal. A Revolução Feminina, ela ainda está em curso. Ela iniciou ali pelos anos 60. Na verdade, a Revolução Feminina iniciou na Revolução Industrial, né, quando as mulheres passaram a trabalhar de forma consistente.
e trabalhando elas passaram a fazer parte da renda familiar. Ali começou a estremecer o pedestal do homem macho. Né? Só que nos anos 60 você tem a Revolução Feminista. E a Revolução Feminista, ela liberta as mulheres sexualmente de uma forma bastante popular, se populariza o movimento feminista. Vocês que são mulheres sabem que ele ainda está crescendo, ele tem muito para crescer ainda. E, em alguns lugares ele ainda é embrionário. Em cidades menores, como a cidade que eu moro, o movimento feminista ainda é muito embrionário. As próprias mulheres são tão machistas quanto os homens, ainda adotam o sistema patriarcal como modo de vida. Ainda existe isso, você que é mulher, você sabe disso. Mas, de uma forma geral, o mundo está mudando, principalmente na Europa. Principalmente na Europa, o mundo está mudando. E essa revolução feminina, que ocorreu ali meados dos anos 60, gerou uma liberdade sexual maior das mulheres. As mulheres começaram a se rebelar contra o orgasmo unilateral, essa é que é a verdade, né? O orgasmo só do homem, elas também querem gozar agora, né? O que é muito justo. Começaram a ter independência financeira e começaram, a palavra certa não é disputar, começaram a compartilhar prazer com o homem. Em outras palavras, elas passaram também a ser protagonista do desejo. Porque até então, a mulher era coadjuvante do desejo. A sociedade ainda é patriarcal, e em muitos lugares, quanto menor o centro urbano e no meio rural, mais você encontra ainda uma sociedade patriarcal, onde o homem é protagonista do sexo e a mulher é coadjuvante do desejo. Né? Mas você encontra isso em cidades maiores ou em pequenos núcleos, em núcleos familiares, você encontra um protagonismo das mulheres. E isso afeta aquele homem que tem crenças religiosas, que tem crenças familiares, que tem crenças sociais através dos amigos machinhos, os amigos machos do churrasco. Ainda afeta muitos homens. A nossa missão aqui é desconstruir isso. A nossa missão é fazer com que você seja homem de verdade e deixe de ser o macho do churrasco, que conta vantagem, mas que em casa não funciona. Mas que em casa não entrega prazer. A gente quer mudar isso. Né? Eu quero te ajudar a mudar isso. Tá certo? Se você é mulher, está assistindo, compartilhe esse vídeo com outros homens para que a gente possa iniciar um grande movimento de felicidade masculina, muito mais do que desempenho na intimidade, felicidade masculina, tá certo? E aí vem a pergunta, o que fazer? O que fazer para mudar isso? Como é que a gente pode mudar esse perfil hoje eu sempre digo macho do churrasco, né? O perfil do macho do churrasco, daquele sujeito que conta vantagem para os amigos, mas não funciona em casa, que ele acha que funciona porque ele procura mulheres fora do casamento, procura mulheres além da cerca, e acha que é macho, quando na verdade ele toma pílulas, ele toma. Vou ter que fazer merchandising. Ele toma Viagra para funcionar. Tentar tirar esse cara dessa zona cinzenta e trazer ele para ser homem de verdade. Porque homem de verdade é aquele que manda bem com a pessoa que ama, ou pelo menos com a pessoa que ele diz que ama. Não sei se realmente ama, mas pelo menos diz que ama. Tá bom? Então vamos lá. O que fazer? Primeira coisa, você que é homem, você tem que assumir a realidade. Se você está passando por isso, primeira coisa é assumir. Não para os seus amigos, assumir. Assumir para si mesmo que você precisa de ajuda. Porque isso não é fácil mudar sozinho. Você tem uma pressão muito grande da sociedade que está em volta de ti, principalmente dos teus amigos e familiares. Então você tem uma pressão muito grande da família, que provavelmente é patriarcal, porque ela ainda está no século XX, né? Não passou para o século XXI ainda. Você tem uma pressão muito grande dos seus amigos, que ainda estão no século XX. E você tem uma pressão muito grande da própria religião. A maioria das religiões abramistas
né? O cristianismo, em todas as suas vertentes, o judaísmo e o islamismo ainda são religiões patriarcais. Algumas vertentes mais sociáveis e outras vertentes mais fechadas, mas, de qualquer maneira, a religião ainda é patriarcal, porque ela foi escrita por homens, ela não foi escrita por mulheres. Quando eu digo religião, eu falo de uma instituição humana, não uma instituição divina. Religião não é uma instituição divina. Religião é uma instituição humana, criada por homens, escrita por homens. Que eu tenho certeza que, se existe Deus, não, ele não deve concordar com mais da metade do que se diz por aí, nas religiões, dentro das igrejas. Não deve concordar com mais da metade, né? E você que está me ouvindo, no fundo, por mais que você não goste do que eu estou falando, você sabe o que eu estou falando e sabe que eu tenho razão, certo? Então, essas crenças todas dificultam você de assumir essa realidade. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é assumir. E em breve você vai ver um grande projeto meu voltado para a mudança do estilo de vida, para aumentar o desempenho masculino, o desempenho sexual, conjugal e social. Você vai ter um grande projeto aí chegando em breve, tá certo? Então, assumir a realidade. O segundo ponto é melhorar a sua aptidão física, a sua alimentação. Porque se os hormônios têm uma relação direta com a sua alimentação e o seu metabolismo, ou seja, a sua fisiologia, tem uma relação direta com a sua aptidão física, caramba, você tem que dar jeito nisso. Você tem que praticar atividade física intensa, intensa, não é atividade física na zona de conforto. Você tem que praticar uma atividade física intensa. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque não é o assunto da nossa live sobre tempo, duração, intensidade, formato e modalidade. Esquece. O importante é que você pratique uma atividade física intensa e regular. E que você se alimente com menos alimentos processados e menos derivados de trigo e de leite. Se você fizer isso, uau! Você já cria uma grande mudança na tua vida. E você vai perceber isso na cama. Vai perceber isso na cama. Tá certo? Rever crenças. Rever as suas crenças familiares. A gente percebe que quanto mais tradicional é a família, essa história de família tradicional, que na verdade não é família tradicional, é família arcaica, né? Porque não existe família tradicional, existe família arcaica, existe família atual e família arcaica. Quanto mais arcaica é a família, você vai ver que cada vez mais existem crenças que condenam a sexualidade, tanto de homens quanto mulheres. Dependendo do que o homem faz, é pecado. Dependendo do que o homem faz, é indecente. Quando, na verdade, na vida conjugal, não existe indecência dentro da vida conjugal. A gente já comentou sobre isso, ethos e eros, né? A vida ética, a vida da sociedade, e a vida do eros, a vida privada. Mas é preciso rever crenças. As crenças familiares. Então, para de acreditar em tudo que teu pai e tua mãe dizem, porque eles estão muito errados em muita coisa, porque todos nós erramos e nem todos nós temos a razão de tudo, até porque, se eles tivessem a razão de tudo, eles seriam completamente plenos, felizes e prósperos, né? Não estou falando financeiramente, estou falando próspero mesmo, né? De felicidade. Nem sempre são. Então, que razão tem, né? Então, para de acreditar em tudo que teu pai e tua mãe dizem, porque eles são arcaicos em muitas coisas. As crenças sociais, para de acreditar em dica de amigo que fica contando vantagem no churrasco. Para de acreditar. Que fica fazendo piada de mulher, que fica fazendo piada étnica, que fica fazendo piada homofóbica. Meu, você está me dizendo que esses sujeitos têm alguma propriedade para te aconselhar em alguma coisa para ser feliz? Se esses sujeitos são os ressentidos? Para começar, quem faz piada, piada de mulher, piada sexista, piada homofóbica e piada étnica,
piada racista, bicho, esse cara é um ressentido. Então, o que, que ele vai te contribuir para ser um sujeito mais feliz, para ser um homem de verdade, para ser um homem pleno? Vai te contribuir com o quê? Se ele está afundado em ressentimento, certo? Então, conversar com a sua parceira e conversar na boa mesmo. Perguntar para ela, o que, que afinal de contas, o que, que ela está sentindo em relação aos dois? O que, que ela sente falta nos últimos anos? Como é que era antes e como é que ela está sentindo agora? Quais são as ansiedades dela em relação a vocês dois? Porque essa conversa, ela pode revelar aquilo que está faltando e que você não sabia, porque você nunca perguntou. E ela tem medo ou receio de falar com você, porque você vai ser reativo. Porque não, que você não quer discutir isso. Então conversa. E conversando, você passa a replanejar a sua vida. A sua vida conjugal. Você passa a replanejar. Você parte de uma nova etapa, começa uma nova era. Eu estou dando algumas dicas, pessoal. A transformação que eu proponho para você é gigantesca. O que eu proponho para você, e vou propor em breve para você, é algo que vai mudar a tua vida, que não vai nem virar página, vai trocar de livro, na verdade. Você não vai virar página da tua vida, você vai trocar de livro. Você vai passar a ser o cara, você vai passar a ser único para sua parceira. Você não vai querer ficar olhando para os lados quando anda na rua. Você não vai querer. Que você vai mandar muito. E você vai promover e estimulá-la a se revelar sexualmente. Abrir as comportas dessa represa que você mesmo criou, criando dogmas e preconceitos sexuais. Fora a sua performance no trabalho, a sua performance com os amigos, a sua performance social, familiar, enfim. Vai mudar a tua vida. Mas você precisa seguir pelo menos algumas regras fáceis. E, finalmente, satisfazer a sua parceira. E sinto te dizer, mas você não satisfaz a sua parceira com um orgasmo. Tá? Só uma dica. A gente pode falar disso mais tarde, em outra situação, porque a gente já está encaminhando já para a conclusão, e a gente já falou isso em outra live também, no podcast, a gente já falou também, que as mulheres, elas não se satisfazem com o orgasmo. Elas se resignam com o orgasmo. Porque a mulher, ela tem um potencial orgásmico muito maior do que nós. Muito maior do que nós. É impressionante o que uma mulher pode se desenvolver sexualmente. Não é à toa que na era primitiva, e isso é uma coisa que eu estudei muito a fundo, nos últimos 10 anos eu venho estudando o homem primitivo, porque o DNA é o mesmo nosso, então o homem no seu meio natural é o homem de verdade. Né? Nós somos homens fabricados pela sociedade moderna. E não é à toa que na era primitiva, na maioria das culturas, a mulher era considerada uma divindade. Que é ela que fazia o homem feliz. E não o contrário. E não o contrário. Tá certo? Então, satisfazer a sua parceira é muito mais do que você promover um orgasmo com ela. Eu nem estou considerando a situação de só você goza e ela não, porque essa situação. Vou te contar, vou te contar. Essa situação aí, ela é crítica, mas a gente muda isso. A gente muda isso também. Entendeu? Lá no meu canal O Homem Paleomoderno, você vai encontrar mais sobre isso. Você vai encontrar mais informação sobre isso. Você vai ver podcast, você vai ver o Papo de Homem, os episódios do Papo de Homem. Você vai ver trechos de documentários da qual eu participei falando sobre estilo de vida. Né? Estou falando sobre estilo de vida, exercício e alimentação. Você vai ver tudo isso. E a gente sempre encerra
cada papo de homem aqui com um que a gente chama de momento palio, que é uma, duas ou três dicas para que a gente possa mudar a nossa vida amanhã já. Para que amanhã a gente já crie uma pequena mudança e comece a sentir os resultados, para você sentir um gostinho daquilo que eu tenho para te oferecer em breve, certo? Então, para o nosso momento palio, o primeiro deles é você combinar com ela uma pequena viagem. Pequena mesmo. Né? Nem todo mundo mora perto da praia, muita gente, eu mesmo moro a algumas horas da praia, porque eu estou na Serra Gaúcha, mas puxando um pouquinho mais para o interior. Então, para mim, para a praia, no final de semana é complicado por causa das horas de viagem, é cansativo, mas planeja uma viagem curta com ela. Vou pegar aqui o Rio Grande do Sul. Você mora em Porto Alegre? Dá uma passeadinha em Ivoti. Ivoti é pertinho de Porto Alegre. Talvez você não conheça Ivoti. Ivoti é uma cidade perto de Novo Hamburgo. Vai conhecer Ivoti. Passa o dia. Sai no sábado de manhã, almoça em Ivoti, pergunta para as pessoas onde é que é o melhor restaurante da cidade. Pergunta para as pessoas onde é que tem o melhor café. Curte um ambiente diferente, com um visual diferente, com uma cultura um pouquinho diferente da tua. Ah, mas eu moro em São Paulo. Dá uma passadinha em Sorocaba. Vai para Jundiaí, vai para Osasco. Talvez cidades que você nunca tenha pisado antes. Mas vá para um lugar em que você nunca foi e que é pertinho, para você passar o dia com ela. Ajusta os filhos, se você tiver filhos. Se você for namorado ou namorada, você tem essa liberdade de sair a hora que quer. Então, essa é a primeira dica. Tá? A primeira dica é: faça uma pequena viagem neste final de semana. Combina com ela e curta essa viagem. Anda de mão dada, anda abraçado, beija de língua na praça da cidade, senta na escada da igreja e curte as pessoas, observa as pessoas. No nosso caso aqui, leva um chimarrão ou leva uma espumante naqueles saquinhos térmicos, leva uma espumante, duas tacinhas, curte o dia com ela. Então essa é a minha primeira dica. Isso você pode fazer esse final de semana. Se você não fizer, cara, se você começar com preguiça, você vai continuar não na zona cinzenta, você vai entrar na zona negra do homem. Porque eu tô te dando a barbada de como mudar a tua vida, de como você ser único e ser o cara para ela. É disso que eu tô falando. Para você ser o cara para ela nessa plataforma, para você ser o cara para ela na outra plataforma. Tá bom? E a segunda dica é: conversa com ela e pergunta se ela tem curiosidade de realizar uma fantasia sexual contigo. Isso mesmo. Caraca, Magu, como assim fantasia sexual? Minha mulher não é vagabunda. A gente ouve isso, né? A gente ouve isso. Eu ouço muito isso. Não, minha mulher é vagabunda. Bicho, é contigo. Contigo, tu e ela podem ser o que quiserem. Vocês podem ser o que vocês quiserem. Pergunta. Essa fantasia pode ser desde transar na sacada. A maioria dos homens acho que nunca transaram numa sacada. Pode ser desde transar na sacada, como. Não vou nem falar. Não vou nem falar. Fica para tua imaginação. Mas pergunta para ela. Eu tenho certeza que ela deve ter imaginação. Deve ter imaginação para te propor alguma coisa. Normalmente ela não vai ser muito ousada, se você nunca fez essa pergunta antes, mas ela vai falar alguma coisa que vocês nunca fizeram. Quantos casais nunca transaram no carro, né, no escurinho de uma rua, no cemitério, na rua do cemitério? Quantos casais não fizeram isso? Quantos casais não transaram na sacada? Quantos casais não fizeram uma sacanagem na escada do prédio ou na garagem do prédio? Bicho, pergunta para ela. Pergunta. Que tipo de fantasia vocês gostariam de ter? Eu tenho certeza que ela vai ser inteligente o suficiente para não te assustar. Mas você tem que perguntar. Porque ela não vai te dizer, já que você nunca deu liberdade para isso.
Se você fez tudo diferente do que eu estou dizendo, como você é, ótimo, perfeito, que bom. Continua assistindo as lives para a gente trocar ideia e aprender coisas novas, aprender a razão das coisas, pelo menos. Mas se você está entrando na zona cinzenta, esse é o momento. Esse é o momento para começar a mudar. E em breve, eu vou querer mudar a tua vida. Vou querer mudar o teu estilo de vida, deixar de ser o macho do churrasco, aquele cara que senta numa mesa e fica ouvindo, desculpa, fica ouvindo um monte de merda de outros homens, de homens que não funcionam em casa, para ser um cara novo, para ser um cara que realmente satisfaz a sua parceira, que se satisfaz com ela, não de forma unilateral, mas que compartilha e desenvolve e explora o prazer de vocês dois. Eu sou Paulo Magu, tenho 55 anos e ajudo homens a aumentar o seu desempenho na intimidade com ela. A gente vai se ver na próxima terça-feira, às 21h30, no mesmo horário, para falar de um outro assunto relacionado com o estilo de vida paleomoderno, do homem paleomoderno, e, obviamente, quando a gente fala do homem paleomoderno, nós estamos falando em vontade, a gente está falando em gana, a gente está falando em querer, e sentir vontade, em libido, e ficar tenso com a nossa parceira. Tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra na próxima terça-feira. Não esquece, aqui não vai estar salvo, mas logo logo vai aparecer no meu canal lá do YouTube e aí você compartilha. Ou comenta aí com a gente, pode comentar no privado e a gente tenta responder aquilo que a gente consegue de acordo com tantos anos de experiência e estudo que a gente tem feito aí nesse pouco mais de uma década desenvolvendo o estilo de vida do homem paleomoderno. Curte o canal do YouTube, o Homem Paleomoderno. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau.